Nesse vídeo eu vou te explicar um passo a passo como você ganhar dinheiro extra, se tornando um ponto de coleta no Mercado Livre. Gente, preparei aqui realmente um material muito completo. Como você se cadastra, quais são os critérios de eles escolherem aí os pontos de coleta, enfim, quanto que você tem que investir, se tem que investir mesmo dinheiro, ou qual é o valor de recebimento, quais são os critérios, qual é o tamanho desse mercado. Então fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo isso. Fala, empreendedores, aqui quem fala é o Jorge Torres. Eu ajudo você a tirar o seu negócio do papel. Gente, todos os empreendedores de alta performance, alto nível mesmo, ele quer saber qual a escala daquele negócio, qual é o potencial, para ele saber se ele vai investir o tempo dele, ou às vezes até o dinheiro dele. E você, como empreendedor aí, ou potencial empreendedor, você precisa analisar nesse aspecto, entende? Então o que eu fiz? Eu separei alguns números aqui, para que você possa entender o tamanho do Mercado Livre, quanto que ele movimenta e falar, poxa, faz sentido para mim ou não, e você tomar uma melhor decisão. Então, quando nós acompanhamos os números do Mercado Livre, nós falamos o seguinte: o Mercado Livre está em 18 países, gente. É o maior marketplace da América Latina, tá bom? A empresa faturou no último ano 610 milhões de dólares. Pois é, 55% desse faturamento pertence ao Brasil. Nós estamos falando o seguinte, são mais de 60 milhões de ofertas, gente, e assim, eu fiquei com o queixo caído, viu? A cada um segundo, gente, nós estamos falando de um segundo, 9 vendas. O volume é realmente significativo. E só para ratificar isso, pegando aqui no Brasil, os portais mais acessados, nós temos o Google, o Facebook, Globo.com, o UOL, e adivinha que é o quinto site mais acessado do Brasil? Mercado Livre. Então, olha o tamanho do potencial desse negócio. E, gente, ó, pensa comigo. Com esse volume, imagina a complexidade da operação logística. Deve ser enorme, assim. E o que acontece? Uma pessoa que compra pela internet, ela é normalmente ansiosa para receber. Então, quando a gente fala de transporte, é algo bem sensível, tá bom? E o Mercado Livre não podia ficar dependendo somente das agências dos Correios. O que ele fez? Teve um site maravilhoso. Eu vou criar as agências do Mercado Livre. Isso mesmo. Os pontos de coleta são, na verdade, agências do Mercado Livre, onde, basicamente, quando um vendedor vai lá e consegue colocar um produto e o consumidor realiza a compra, ele vai pegar esse produto que ele vendeu e entregar na onde? Na agência do Mercado Livre, que é o ponto de coleta que nós estamos falando. E é aí que mora a oportunidade. Então, comércios como um todo, pet shop, salão de cabeleireiro, de beleza, enfim, lan houses, enfim, diversos tipos de negócio podem se tornar ponto de coleta do Mercado Livre. Gente, é aí que mora a oportunidade de você fazer dinheiro extra, tá? Como um ponto de coleta do Mercado Livre. O que acontece? Você, como esse ponto de coleta, como eu falei, a pessoa vendeu lá, o que você vai fazer? Você vai receber esse material, vai armazenar, e quando a transportadora passar, o que você vai fazer? Despachar esse material. Então, o seu trabalho, teoricamente, ele é simples, né? Precisa ter organização, tudo, mas ele é um trabalho simples, concorda? Legal, Jorge, como que eu faço para me cadastrar? Calma, eu vou te explicar alguns critérios para que você entenda e na sequência eu já te falo sobre a questão do cadastro, tá bom? Existem os seguintes critérios e eu vou te explicar de uma forma muito dinâmica e rápida aqui para que você pegue, tá bom? Bom, primeira coisa, você não pode abrir uma empresa para eles te homologarem. Teoricamente esse negócio é para quem já tem empresa instituída, é isso mesmo, CNPJ. Ah, Jorge, eu sou MEI, eu posso? Pode, você tem um CNPJ, tá bom? Mas ele precisa ser ativo e atualizado, né? Então, se você tiver ok, por exemplo, de atualização, o meu endereço no CNPJ está um e o meu comércio é em outro, não pode, você precisa estar bem regularizadinho nessa parte também do CNPJ. Ah, poxa, Jorge, para mim não faz sentido. Calma, talvez você conheça alguém, possa ajudar alguém com esse vídeo, gente. Olha a crise que nós estamos passando. Compartilhe esse vídeo, talvez a pessoa precise de uma renda extra para pagar as contas dela. Então compartilhe esse vídeo aí, tá bom? Dentro desse cenário, gente, precisa ter um espaço mínimo ali, pelo menos 2 metros, para você poder movimentar essa mercadoria. E uma outra questão é assim, você é um facilitador do transporte, correto? Você compreendeu isso, né? Então não pode ter portaria, tem que ser um acesso ali favorável, não pode ter
catraca, por exemplo, não pode ser de um prédio. Precisa ser um lugar que tenha ali o transporte bem fácil, justamente para que acelere o processo de entrega aí e facilite para quem? Para o consumidor que está comprando dentro do Mercado Livre, entendeu? Outro critério, o estabelecimento esteja aberto em horário comercial. Não precisa ser no final de semana, literalmente, horário comercial, tá bom? E é necessário você ter um celular conectado à internet, você consegue baixar o aplicativo, normalmente de um operador logístico, que você vai fazer alguns inputs lá, tá bom? Mas você pode pensar assim, poxa, vai gerar muita movimentação no meu estabelecimento, será que isso é legal? Ó, presta atenção, as mercadorias do Mercado Livre, elas são asseguradas, ou seja, se acontecer alguma coisa, tem um seguro, uma pólice ali para cobrir qualquer situação nesse sentido. Lógico que tem que comprovar, mas você como empreendedor precisa pensar, poxa, vai ter pessoas entrando no meu comércio, ali caixas, etc. Se você está num lugar de risco, talvez não compense, porque a pólice cobre os materiais do Mercado Livre, não necessariamente o seu estabelecimento. Então é um critério que você precisa avaliar, tá bom? Normalmente essas grandes empresas têm um operador logístico, elas terceirizam essa responsabilidade, normalmente é dividido por região, cada um fica dentro de uma região aí responsável. E assim, a grande maioria é na Cangu, tá? O que acontece? Você precisa entrar lá no site do Cangu, existe uma opção lá dentro do site dele que é Seja um Parceiro Cangu. Tá? Ele vai pedir alguns dados básicos, você vai cadastrar esses dados e aí eles já vão avaliar, poxa, a região que ele está faz sentido? Não faz sentido? Se fazer sentido, vão entrar em contato com você e vão fazer algumas perguntas com os critérios que eu estava te explicando ali. Então, essa é a forma mais simples de você se cadastrar, tá bom? E antes de falar de lucro, o mais importante é você entender que não precisa de um investimento. Tá? Você não precisa contratar ninguém. Teoricamente, se você tem um estabelecimento, você já tem funcionário ali pelo menos para atender, para vender e assim por diante. Então tem este critério, você está entendendo? É uma renda extra para o seu negócio. Então não necessariamente você vai precisar fazer um aporte, contratar mais gente. Aí você tem que olhar bem se faz sentido, se não vai sair do seu know-how aí, tá bom? Mas Jorge, quanto que eu ganho, né? Qual é o faturamento que eu posso ter? É o seguinte, ó. Por volume eles pagam de 50 a 60 centavos, tá bom? Por volume, tá bom? Então, isso varia um pouco de região para região, tem alguns critérios aí. Aí você pode falar, pô, Jorge, mas 60 centavos por volume? Olha, pode parecer pequeno, mas imagina uma localização que tem um grande giro, bastante gente despachando e usando esse serviço de agência. Então, consegue tirar aí um valor significativo. A outra questão, gente, que a gente precisa pensar é assim, tem gente entrando e saindo o tempo todo. Então é uma oportunidade, sua loja ou seu estabelecimento, enfim, tá mais movimentado e você captar mais clientes com isso. Então precisa realmente se aproveitar, às vezes, nesse sentido, sabe? Fazer vendas casadas e assim por diante, tá? E aí você não precisa ficar no Mercado Livre somente, você tem outras opções, tá? Você tem opções de outros grandes players que estão adotando essa estratégia de agência que é muito inteligente da parte deles. Por exemplo, eu tenho o Pegue Aqui, você consegue se cadastrar lá, eles colocam 50 centavos por volume movimentado, tá? E eles falam que o ganho pode chegar a 10 mil reais, tá bom? Por mês. Então, obviamente, depende de região para região, a quantidade de volume que você vai despachar no seu ponto de coleta e assim por diante, tá bom? Então, assim, gente, ó, entenda o seu momento, veja se faz sentido, veja se não vai atrapalhar você de alguma forma, se por um acaso você vai acabar perdendo funcionário para estar se movimentando e foge do seu core business aí talvez não faça sentido, mas no geral, às vezes as pessoas estão aí querendo uma renda extra e esse é o motivo desse vídeo. Eu espero que você consiga implementar e faturar mais. Até o próximo vídeo.